2 livros para entender por que tantas mulheres geniais nunca chegaram até você. Esses dias eu ouvi um cara perguntar com a maior arrogância do mundo: mas existem muito mais homens filósofos, escritores e cientistas na história da humanidade? Aí eu falei: verdade. Agora senta aqui que eu vou te explicar o porquê, ô fela da puta. Primeiro livro que explica isso: Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf. Aqui ela diz que para uma mulher ser uma escritora, por exemplo, ela precisava de 2 coisas: dinheiro e um teto todo seu. Não só para ser escritora, tá, Virginia? Mas enfim, parece pouco, né? Mas durante séculos era praticamente impossível para uma mulher ter isso. Em muitos lugares ela nem controlava o próprio dinheiro e dependia legalmente do marido para tomar decisões sobre a sua própria vida. Vou até beber uma água aqui que eu fico muito puta com isso, cara. Enfim, Virginia diz que enquanto os homens tinham tempo para estudar, escrever, caminhar pensando em ideias, a mulher estava cozinhando, costurando, limpando, cuidando dos filhos, do marido, dos pais, do cachorro, de uma iguana, sempre disponível para todo mundo, menos para ela. Ah, Gabi, mas isso não era uma opção da mulher? Não, era uma imposição. A mulher desde que nasce é educada para servir os machos. Fiquei com raiva de novo. E para mostrar isso, a Virginia inventa uma personagem genial. Uma irmã fictícia de Shakespeare, tão talentosa quanto ele. Só que nasceu mulher. Enquanto Shakespeare estudava e escrevia peças, ela provavelmente seria obrigada a casar, nunca desenvolveria o próprio talento e morreria sem deixar uma única obra. Não porque fosse menos genial, mas porque nunca deixaram que ela tentasse. E como a Virginia disse, é difícil você encontrar um talento seu quando você nunca teve tempo para ficar sozinho com ele. Então a Virginia percebeu que o maior roubo que fizeram as mulheres não foi só o dinheiro ou direitos, foi tempo. Agora vamos falar de um homem, não qualquer homem. John Stuart Mill, pica das galáxias. Por que ele era pica, Gabi? Porque ele era homem e escrevia um livro questionando tudo o que achavam das mulheres em pleno século XIX. A sujeição das mulheres. Enquanto muita gente dizia que as mulheres eram naturalmente incapazes de participar da política ou da vida intelectual, o Stuart olhou para aquilo tudo e perguntou: vocês são pirocas? A gente está escravizando metade da população do planeta e chamando isso de natureza feminina? Ele percebeu uma hipocrisia gigantesca na sociedade da época. Como um mundo que dizia acreditar na liberdade aceitava que metade da humanidade simplesmente não fosse livre. Ele olhou para o casamento na época, por exemplo, e fez uma declaração que escandalizou muita gente. Ele disse que a relação entre homens e mulheres lembrava uma forma de escravidão legalizada. O marido tinha autoridade sobre a esposa, nem votar ela podia. Tinha pouquíssimos direitos sobre seus bens, sua profissão, quando ela tinha profissão, e muitas vezes nem sobre seus próprios filhos. Então Mill olhou para isso e fez uma pergunta que parece óbvia hoje, mas foi revolucionária na época. Quem decidiu que isso é natural? E a ideia mais brilhante do livro é essa: tudo o que se dizia sobre a natureza feminina era só especulação. Afinal, ninguém tinha permitido que as mulheres fossem livres o suficiente para descobrir qual era de fato essa natureza. É uma observação quase científica. Imagina um pesquisador que mantém um pássaro preso na gaiola uma vida inteira e depois publica um artigo dizendo: após anos de observação, concluímos que essa espécie não gosta muito de voar. E o Stuart responderia: ou talvez vocês nunca tenham aberto a porta da gaiola. É impossível medir o potencial de alguém se você impede essa pessoa de tentar. E para o Mill, impedir metade da população de desenvolver seus talentos não prejudica só as mulheres. Todo mundo perde, inclusive os homens. Porque é desperdiçar inteligência. É como contratar 100 pessoas para resolver um problema e mandar 50 ficar olhando pela janela. A humanidade inteira fica um pouco mais burra. Eu acho muito fascinante que um homem tenha escrito isso em 1869. Não porque homens não possam defender mulheres, mas porque ele conseguiu enxergar uma injustiça que muita gente preferia chamar de tradição. Então, gente, fica aqui minha indicação: leiam esses livros. Porque é curioso que depois de quase 2 séculos de debate sobre igualdade, ainda exista gente tentando convencer homens, principalmente os jovens, de que mulheres livres representam uma ameaça. E da próxima vez que alguém perguntar por que existem mais homens escritores, filósofos, cientistas na história, a resposta não é que nasceram mais homens geniais. É que durante séculos só um lado teve tempo, dinheiro, educação e liberdade para descobrir o próprio talento. Imagina quantas irmãs de Shakespeare morreram sem escrever uma linha. Quantas cientistas nunca entraram num laboratório. Quantas compositoras nunca compuseram. O mundo não perdeu só mulheres brilhantes. Perdeu conhecimento. E mulheres, pelo amor de Deus, estudem. Porque existe uma coisa que ninguém consegue domesticar por muito tempo. Uma pessoa que aprendeu a pensar.